Bem-vindas e bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente mergulha na vida e obra de Robert Boyle, uma figura, assim, chave na ciência do século XVII. Vamos usar um perfil biográfico bem detalhado como base. Nossa ideia aqui é entender como esse aristocrata irlandês virou um pioneiro da química, da física experimental e também como a fé cristã dele, que era bem forte, se misturava com tudo isso. Ok, então vamos lá. É um nobre, né, com acesso a tudo, educação de ponta, influenciado por Galileu, montou o próprio laboratório, mas ao mesmo tempo um teólogo financiando Bíblia e tudo, uma figura em tanto. Exatamente. A trajetória dele é um caso fascinante de como ciência e fé podiam caminhar juntas no século XVII. E mais, se alimentar uma da outra. Ele realmente buscava essa harmonia. Começando do começo, então? Filho do conde de Cork, estudou em Eton, viajou pela Europa. Esse contato com as ideias de Galileu lá em Florença parece ter sido um ponto de virada, né? Sem dúvida. Isso, e claro, a herança dele. Ter dinheiro para montar um laboratório próprio em Stallbridge, isso deu a ele uma liberdade imensa. Ele podia focar na experimentação direta, algo raro, sem as pressões, digamos, acadêmicas ou financeiras. E aí ele se junta ao tal Colégio Invisível, que era tipo uma rede de cientistas trocando ideia antes da Royal Society, né? E depois vai para Oxford, e é lá que a coisa esquenta com o Robert Hooke e a máquina boyleana. O que essa bomba de vácuo tinha de tão especial assim? A máquina boyleana era uma versão melhorada, muito mais eficiente. Permitiu que o Boyle e o Hooke fizessem experimentos, assim, realmente pioneiros sobre as propriedades do ar. Tipo, provar que o ar tinha peso, que era elástico? Isso, exatamente. Coisas que eram difíceis de demonstrar de forma conclusiva antes. Ele publicou isso em 1660. E a famosa Lei de Boyle, sabe? Aquela da pressão e volume do gás serem inversamente proporcionais. Sei, PV igual a constante, né? Essa mesma. Ela surgiu justamente quando ele estava respondendo a críticas sobre esses experimentos. Ele articulou melhor uma hipótese que outros, como o Henry Power, já tinham mencionado. Foi um passo enorme para consolidar o método experimental na prática. Mas talvez o maior impacto dele tenha sido na química, certo? O livro O Químico Cético, de 1661, soa bem radical para a época, o que ele defendia ali. Foi muito radical. Ele basicamente atacou de frente a visão alquímica tradicional, aquela dos três princípios, sal, enxofre e mercúrio, que formariam toda a matéria. E no lugar disso? Do lugar disso, ele propôs que os elementos químicos eram substâncias fundamentais, sabe? Que não podiam ser decompostos por meios químicos conhecidos na época. E, muito importante, ele diferenciou bem o que era uma mistura, tipo ar, de um composto, como água. Isso mudou a forma de fazer análise química. Espera aí, essa definição de elemento parece super moderna, mas ele ainda acreditava que dava para transmutar metais? Tipo, transformar chumbo em ouro? Isso não é meio contraditório? Olhando de hoje parece, né? Mas para o contexto da época, nem tanto. A definição de elemento era mais operacional. Era aquilo que não se conseguia decompor com as ferramentas disponíveis. Ele não descartava a possibilidade teórica de que, sei lá, talvez como intervenção divina ou condições muito específicas, a matéria pudesse ser reorganizada em sua essência. Mostra um pouco os limites e as camadas do pensamento científico naquele momento. Entendi. E enquanto ele revolucionava a química, ele era um anglicano super devoto. Como ele conectava essas duas frentes? Descobrir leis da natureza e a fé dele. Para Boyle, não tinha conflito algum. Pelo contrário, estudar a natureza, o que ele chamava de filosofia natural, era uma forma de descobrir e admirar a obra de Deus. Em livros como A Disquisição sobre as Causas Finais, ele argumentava que a complexidade, o design do mundo natural, apontavam para um Criador. Era uma crítica direta a visões que eram puramente mecânicas, que deixavam Deus de fora. E ele até usava a química para falar de religião. Usava. Ele fazia analogias químicas para discutir, por exemplo, a plausibilidade da ressurreição. Isso mostra o quão integrada era a visão de mundo dele. E essa fé não ficava só na teoria. Ele investiu dinheiro do próprio bolso na tradução da Bíblia, até para o irlandês, o que não devia ser fácil. Não era mesmo, especialmente a tradução por irlandês que tinha muita resistência política. E como diretor da Companhia das Índias Orientais,
Ele usou essa posição para promover a divulgação das escrituras em línguas locais. Era uma ação bem prática da fé dele. E reflete também a visão monogenista dele, que todos descendem de Adão e Eva, sabe? Uma busca por unidade humana. Embora ele também tivesse especulações sobre raças que hoje a gente vê como problemáticas, claro, era o pensamento da época. Nos últimos anos, ele morou em Londres com a irmã, Catherine Jones, que também era uma intelectual importante, né? E mesmo com a saúde frágil, ele deixou um legado com as Boyle Lectures. Sim, exatamente. Essas palestras que ele financiou no Testamento para defender o cristianismo são tão parte do legado dele quanto a Lei de Boyle. Elas realmente encapsulam essa busca dele pela vida toda, integrar a razão científica e a fé. Então, resumindo a história de Robert Boyle, temos um cientista rigoroso, um dos pais da química moderna, que ajudou a estabelecer o método experimental, mas que fez tudo isso dentro de um quadro de fé muito profundo. Perfeito. A grande lição talvez seja essa. Para ele, e para muitos daquela época, investigar o mundo natural em detalhes não era o oposto da fé. Era, na verdade, uma forma de expressá-la. Ele revolucionou a ciência enquanto via nela um caminho para entender o divino. Fica então a reflexão para a gente. Se o Boyle buscava essa harmonia entre observar o mundo minuciosamente e a estrutura de crença dele, como será que a busca científica hoje pode dialogar de forma construtiva com as diferentes visões de mundo, filosofias e crenças que existem na nossa sociedade?